Nós aprovamos aqui no plenário do Senado, senhora presidente, uma comissão externa formada por técnicos do Ministério dos Transportes e também do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT, e formado por senadores que integrarão esta Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Faremos amanhã uma diligência para ver a BR-364, para verificar o andamento e a qualidade dos serviços de restauração e manutenção que está sendo executado nesse momento na BR-364. Essa diligência é resultado de uma audiência pública que tivemos na Comissão de Infraestrutura na última quinta-feira, 29 de abril, quando questionamos o ministro dos Transportes, também senador Antônio Carlos Rodrigues, sobre a qualidade dos serviços. E ele imediatamente sugeriu uma vistoria na rodovia, o que oficializamos e aprovamos no plenário do Senado ainda no dia 29 de abril, para que pudéssemos realizar esta diligência que acontecerá amanhã. A vistoria nas obras da BR-364 começará no município de Ji-Paraná. Passaremos por Cacoal, finalizando em Pimenta Bueno. Esse é o trecho mais complicado da rodovia, onde as obras de manutenção e restauração estão em andamento e sobre as quais questionamos a qualidade dos serviços de manutenção e de restauração, visto que há muitos buracos, mesmo nos trechos já restaurados. E não é a primeira vez que nós denunciamos esse serviço mal feito. E também não será esta a primeira vistoria que faremos. Já fizemos por várias vezes a vistoria, diligências com relação à qualidade do serviço da BR-364. Portanto, agradeço ao ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, por ter colocado uma equipe técnica à disposição para essa vistoria. E também o nosso presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, por colocar nosso requerimento para a votação em regime de urgência e por viabilizar toda a estrutura e condições necessárias para a realização dessa audiência. Como volto a dizer, não é a primeira nem a segunda, é a terceira diligência que nós vamos fazer no mesmo trecho, no mesmo pedaço de estrada da BR-364, ligando Pimenta Bueno e Ji-Paraná. Creio que será uma missão de grande importância para Rondônia e para o Brasil, pois não podemos admitir que depois de tanto esforço para viabilizar o projeto de restauração da BR-364 e para conseguirmos os recursos necessários para a execução dessa obra, ela seja executada sem cuidado algum, com um serviço não de péssima qualidade, mas de muita má qualidade. Esse é o nosso trabalho de fiscalização da aplicação do dinheiro público e vamos até o fim, até as últimas consequências, para que essas obras sejam realizadas dentro dos padrões contratados, dentro da necessidade da população que ali transita, sem que isso represente mais custos para os cofres públicos. Outro assunto que trago para o plenário do Senado nessa tarde, senhora presidenta, e agora senhor presidente Jorge Viana, que assume a presidência dos trabalhos. E Vossa Excelência daqui a um pouco vai nos ajudar vindo para cá, para que eu possa fazer uso da tribuna. Por favor, senador. Com o maior prazer. Agora, eu estou muito contente com essa sua iniciativa, dessa comissão, de acompanhar. É uma situação grave. Toda a ajuda que faz na BR-364 ajuda o Acre e nós temos que acompanhar. Eu vi o senador Gladys falando, eu já falei semana passada, eu estou com relatório sobre o DENIT. Se nós não cuidarmos na Amazônia, com o inverno que nós temos, com a chuva, nossas estradas se acabam e vão matando gente, com a buraqueira, com a falta de prioridade. Então, parabéns, senador Assis. Só essa comissão já é um passo importante para o DENIT ficar dando mais atenção, o Ministério do Transporte dando mais atenção para a situação dessa rodovia, que é a espécie de espinha dorsal de Rondônia e do Acre, lá na nossa região. Muito obrigado pelo seu aparte, senador Jorge Viana. O que nós não podemos admitir e aceitar nós levamos 10 anos para conseguirmos a restauração dessa BR. Conseguimos a viabilização do recurso, o projeto e também, de posteriori, a licitação e o início das obras. E agora estamos fazendo um serviço muito mal feito,
mas de péssima qualidade. Nós não vamos aceitar e deixar que isso aconteça. Outro assunto que trago para o plenário do Senado essa tarde é sobre a construção e ampliação e modernização dos aeroportos regionais, que foi um dos temas que abordamos hoje pela manhã em audiência pública com o ministro Eliseu Padilha, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Manifestei minha preocupação sobre as obras em 6 aeroportos de Rondônia, divulgados em 2003 pela SAC, e que até agora não saíram do papel. Na época, o governo federal anunciou investimento de 7,3 bilhões de reais em 270 aeroportos regionais em todo o país, através do Programa de Investimento Logístico, o PIL, Aeroportos Regionais, ou o Programa Federal de Auxílio a Aeroportos, o PROFAA, e que seriam viabilizados com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, o FNAC, ou financiados e executados pelo Banco do Brasil. 6 aeroportos de Rondônia estavam incluídos no PIL, estavam e estão incluídos no PIL. Aeroportos regionais ou no PROFAA, os aeroportos de Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena e Guajará-Mirim. O total de investimentos iniciais nos aeroportos de Rondônia estão estimados em 83 milhões de reais. No aeroporto de Ji-Paraná, várias etapas para a viabilidade técnica e ambiental da obra já foram cumpridas, com a elaboração do anteprojeto, a topografia da área, a geotecnia, o licenciamento ambiental já foi feito, os estudos de zona de proteção da área e até mesmo o projeto executivo está sendo concluído, o que viabilizará a licitação pelo regime diferenciado de contratação. Mas eu entendo que não foi esse o caso, é o regime anterior. De fato, esperamos que aconteça nas próximas semanas. No entanto, primeiro, uma decisão do Tribunal de Contas da União determinou que as obras desses aeroportos regionais não poderiam ser feitas por RDC. Depois, o próprio governo segurou o andamento dos projetos dos aeroportos regionais por conta dos ajustes que está realizando na economia. Hoje, o ministro Eliseu Padilha reconheceu que o governo reduziu o ritmo da execução dos projetos para ampliar e modernizar os aeroportos regionais por conta dos ajustes fiscais, ou do ajuste fiscal, mas que o programa será aplicado como planejado, mas com um ritmo mais lento. De todo modo, 55 projetos estão em estágio mais avançado, por conta de terem o anteprojeto concluído e estarem com a licença ambiental concedida pelos órgãos competentes ou em fase de concessão, como é o caso do aeroporto de Ji-Paraná, que já tem o licenciamento ambiental e o anteprojeto já está concluído. E em fase mais avançada, depois do aeroporto de Ji-Paraná, está o aeroporto de Cacoal, de Vilhena, que também já estão com os anteprojetos concluídos e devem receber a licença ambiental nos próximos 15 dias. O aeroporto de Ariquemes, que tem um anteprojeto, mas ainda está em fase de outorga para o governo do Estado. Já as obras do aeroporto de Guajará-Mirim e Pimenta Bueno devem demorar um pouco mais, visto que ainda estão sendo feitos os estudos preliminares. Ainda sobre o aeroporto de Ji-Paraná, que é sobre o qual sou mais cobrado, e o ministro Eliseu Padilha nos assegurou que até o dia 16 de maio encerram-se e terminam-se a licença ambiental para as obras e o início do processo de licitação, mas que é preciso que o município e o governo do Estado resolvam uma situação de desapropriação de uma área próxima ao aeroporto. E eu, conversando hoje pela manhã, depois dessa audiência pública com o prefeito de Ji-Paraná, Gesualdo Pires, ele já me informa que essa situação já foi resolvida, já enviou a sua resposta à nossa indagação e nós já estamos protocolando hoje à tarde, na SAC, essa solução já resolvida. Essa era uma situação imposta pela SAC, já foi resolvida, está sendo protocolada. Ou seja, não há nenhum impedimento para que as obras do aeroporto de Ji-Paraná possam ser imediatamente, como previsto para a semana que vem, entrar em licitação e, na sequência, o aeroporto de Ji-Paraná, de Vilhena, de Pimenta Bueno, de Ariquemes e de Guajará-Mirim. Portanto, cumprimento o nosso ministro Eliseu Padilha, que faz um trabalho importante e que fez hoje uma audiência pública muito esclarecedora aqui na nossa comissão de infraestrutura, aonde presidiu o nosso sempre
ministro e presidente que faz parte e que conduziu muito bem os trabalhos hoje pela manhã. Portanto, senhor presidente, esses eram os dois assuntos que eu teria para tratar nessa tarde, agradecendo a senadora Vanessa Graziotin por ceder a sua vaga para que eu pudesse fazer o meu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente.